Meus irmãos, eu quero tratar um assunto com vocês, alguns assuntos, mas um me chamou a atenção hoje, né? E me chamou muita atenção, que foi mais um caso de morte por causa de jogos de videogame. E foi um menor de apenas 12 anos de idade, que tirou a sua vida. 12 anos. Eu digo assim, irmãos, para vocês, existem coisas que estão acontecendo que a gente não está se atentando. Eu tenho dito para vocês, né, que a inteligência artificial, ela é uma entidade. Ela é uma entidade. Eu digo algo que eu estou vivendo uma guerra comigo, pastor Carlos Cardoso, estou vivendo uma guerra comigo mesmo, porque eu tenho lutado, né, para me desconectar um pouco de internet, e não é fácil, irmãos. Eu não sou hipócrita, eu não gosto de hipocrisia. Uma das coisas que eu não gosto também é pregar algo que eu não vivo. Então, eu estou falando para vocês a minha guerra. Aí, imagine, eu tenho um filho de 14, um filho de 13 e um filho de 7 em casa. É uma guerra. Eles têm tempo para ficar em tela, passam do tempo. Não é fácil você monitorar, você estar perto e saber o que está acontecendo. Agora, que existe coisas, irmãos, se você soubesse a quantidade de maldade, de satanismo, de ocultismo que está sendo propagado em jogos online, você ficaria mais alerta. Existem grupos de tarefas, né? Os adolescentes, eles são convidados a fazer tarefas, e quanto mais tarefa, mais poder eles ganham. E são tarefas altamente malignas, satânicas. E eu digo para vocês que nós devemos ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos. Então, existe muita coisa acontecendo que não é natural. Olha só, mais uma criança tirou sua vida por influências de jogos. Existem tragédia em Jurema, Pernambuco. Um menino de 12 anos foi encontrado sem vida dentro de casa pela própria irmã, após ter jogado videogame. O caso abalou moradores da cidade de Jurema, no agreste de Pernambuco, e ainda está sendo investigado. Esse episódio acende um alerta urgente para todos nós, pais responsáveis e familiares. Precisamos estar mais atentos à saúde emocional dos nossos pequenos e ao que eles consomem diariamente. Mais uma vida ceifada, 12 anos de idade. E olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é um jogo, tá? É um jogo de simulação de adoração ao cão. Olha isso daqui, ó.
simulador de adoração ao DIABO. E olha só o que diz o jogo. Fique um pouco e sacrifique seu primogênito. Como esses jogos estão adorando o diabo, estamos aqui tentando matar esse mofo. E aí, esse daqui é um jogo. Agora veja bem. As pessoas, nós temos Roblox, né? Nós temos desafios, né? Olha só, esse jogo do Roblox tem pacto com o cão, entre outros jogos dentro do Roblox. Então, tem muito ocultismo, né? Olha só, Sede Satã, o jogo aterrorizante e perturbador das profundezas da Deep Web. Game bizarro, cheio de mensagem codificada. O Easter Eggs, sobre crimes e satanismo, surgiu do nada. E agora intriga a internet. Um streaming de jogos de terror é uma moda divertida. Você se assusta com os sustos provocados e até junto do jogador, além de dar risadas das reações de quem faz a transmissão. Então, isso aqui são jogos altamente malignos, satânicos, e existe, né, os desafios que são colocados diante dos jovens e adolescentes. Só para você entender, irmão, olha só, isso aqui é um jogo do Roblox, tá? Que parece inofensivo. Roblox não está alterando a vida espiritual do seu filho. Na verdade, ele está fazendo algo ainda pior. Tem grupos escondidos dentro do Roblox que estão levando crianças para seitas virtuais. E isso mexe sim com a parte psicológica e com a parte espiritual delas. Existem servidores privados, minigames criados para recrutar crianças usando rituais, símbolos, desafios e códigos que passam desapercebidos. Você viu que a criança passou por Jesus, agora está num templo com cruz e cabeça para baixo? Pelos pais. Mas influenciam diretamente o emocional e espiritual de quem participa. Alguns desses grupos fazem as crianças repetirem frases, participarem de rituais virtuais e seguirem regras que parecem de brincadeira, mas que carregam mensagens espirituais distorcidas. Piso maçom. E o líder desses grupos, muitas vezes, é um adulto escondido atrás de um avatar infantil, guiando tudo. E quando a criança tenta sair, começam as ameaças. Maldição, perder poderes, acontecer algo ruim na vida real. E isso afeta o psicológico e abre uma brecha espiritual, sim. E o Roblox? Remove um grupo ou outro, mas centenas continuam ativos. Então, se você tem filho, sobrinho ou irmão pequeno, fique atento. Isso não é só o jogo. Tem impacto psicológico e espiritual e quase ninguém está falando disso. E sabe qual é o problema, irmãos? Esses dias eu comentei com vocês das brincadeiras. As brincadeiras que a gente fazia de Copa, essas coisas. Agora, no virtual, né? Eu falei esses dias sobre a como é que fala? Sobre as entidades malignas precisar de um portal. Então, imagine que como eles têm tarefas para executar, são portas que se abrem, e aí a criança ela faz parte de um grupo, é um adulto que está manipulando
a mente das crianças, manipulando, e a criança ela fica com medo de sair daquele grupo, de ser amaldiçoada, de perder poder. E aí eu falei esses dias sobre a Igreja Católica está contratando 2.000 exorcistas, porque o aumento de pessoas endemoniadas aumentou e não tem exorcista na Igreja Católica. E o diagnóstico da Igreja Romana foi os portais que abriram acesso aos demônios das pessoas são ocultismo através da internet. Irmãos, o diabo, ele quer esta geração inteira para ele. Inteira. Ele não quer parte, ele quer todas as crianças, jovens e adolescentes. Ele quer todos. Ele não quer alguns, ele quer todos. E aí eu digo que é um desafio para nós, pais. É um desafio. Porque é muito mais fácil deixar o filho com o celular na mão do que controlar, monitorar e fazer algo diferente com eles. É muito mais fácil a gente deixar o celular na mão deles e eles estar ali quietinho do que interagir e modificar a nossa postura. É um desafio para nós e eu me coloco nessa palavra. É um grande desafio. Então é um grande desafio. O Guardião da Fé está dizendo que criar jogos simulando adoração ao diabo, até um criador amador cria, porém criar um jogo simulando o arrebatamento, o céu e a adoração a Jesus, ninguém faz, né? Ninguém cria. Então, eu digo que nós temos déficit. Irmãos, nós não temos desenhos animados gospel, de muita qualidade. Nós não temos jogos gospel, muito pouco existe. Então, o diabo aliciou todos os programadores para programar. Veja bem, é programador de jogos, porque eles programam o cérebro de uma geração inteira. Né? E aí, veja, quem lembra aqui do Pokémon Go? Eu falei, né? Que é aquele que virou febre, que as crianças tinham que ir para o meio da rua, os adultos, para tirar foto do ambiente. Irmãos, aquele jogo matou pessoas, teve pessoas que morreram. Né? Por quê? Porque eles colocavam um demônio. Pokémon é um demônio de bolso. Olha só, é um demônio de bolso. E eles colocavam um demônio em cima de uma igreja, dentro de um ambiente, daí ia todo mundo correndo. Quem lembra desse jogo? Saiu uma multidão na rua, com o celular na mão, tirando foto. Quem lembra desse jogo? Em Curitiba, eu lembro que um ligeirinho matou um adolescente no afã de chegar primeiro. Então, saía todo mundo correndo, desesperado. Amém, irmã Edneia? Quem lembra? Aí, a irmã Helenita lembra. Everson lembra? Então, olha o que era o Pokémon Go. Eu falei, era caça-Pokémon, isso mesmo. Eu falei na época que aquilo dali era monitoramento. Existia lugares que eles não conseguiam entrar e ter informações, e eles colocavam o demônio, as pessoas entravam e davam acesso da imagem. Agora, olha o que virou isso. Ó. Muito além de Pikachu, o negócio bilionário de dados, o Pokémon Go escondia de você.
Lembra de quando você jogava Pokémon Go? Então, a desenvolvedora do game era extremamente rigorosa quanto à qualidade dos dados fornecidos ao solicitar a edição de novos pontos de interesse. Com Poképaradas ou ginásios, há um motivo que vai muito além de simplesmente capturar o Pikachu. Na verdade, podemos dizer que esse nunca foi o objetivo. Após ter vendido toda a sua divisão de games para o grupo Stuta Scopelli, há quase um ano, a Niantic começou a dar uso a todos os dados de posicionamento e câmeras coletadas por seus jogadores. Depois que a venda ocorreu, a empresa americana criou a Niantic, uma divisão focada em agregar as informações coletadas nos games a fim de criar um modelo de mundo baseado não apenas em coordenadas de GPS de milhões de usuários, como também na captura visual de mais de 30 bilhões de fotos de locais reais em cidades, analisadas em diferentes horários, épocas e condições climáticas. A partir dos dados, a companhia consegue criar uma espécie de mapa mundi que utiliza um sistema de posicionamento visual, VPS, para orientação no mundo real a partir de pontos diferentes de referência física. O intuito é criar um modelo capaz de auxiliar sistema automatizado e se orientarem em centros urbanos, mesmo quando a densidade de edifício é tão alta que torna o GPS impreciso, especialmente em cenários onde cada metro faz toda a diferença. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram mais de 30 bilhões de imagens e criaram um modelo. Uma das clientes da empresa é uma empresa tipo o iFood, que está colocando robôs para entrega agora. Porque eles pegam todos os pontos físicos, eles criam um mapa virtual através do real e não há erro na entrega. É muito forte, né, irmãos? Tudo tem um objetivo. Nada é criado sem objetivo. Nada é criado sem objetivo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um objetivo. Tudo tem um objetivo. E as pessoas não entendem, né? E eu digo aos pais que estão aqui, fiquem alerta. Hoje eu atendi uma jovem de 22 anos com depressão. E o que eu acho interessante, irmãos, é que são pessoas, né, jovens, meninos e meninas lindos, que quando você olha, você vê que tem beleza, mas o diabo está fazendo com que essas crianças, jovens e adolescentes se sintam o pior ser humano da face da Terra. Então, como a internet não trabalha no positivo, trabalha no negativo, a mente das pessoas está sendo programada para se sentir feia, adolescentes e jovens e crianças, tá? Eu estou falando da morte de um menino de 12 anos. 12 anos. Se sentindo indesejado, se sentindo o pior ser humano da face da Terra. Aí vem a automutilação e muitos têm desejo e pensamento. Se você nunca teve uma conversa franca com seus filhos sobre tirar a vida, não tenha medo e pergunta se em algum momento eles já pensaram em tirar a sua vida. Talvez você vai cair da cadeira
Mas é melhor você ouvir isso da boca dos teus filhos e se posicionar do que perder eles para esse sistema diabólico de jogos, de vídeos, de grupos secretos. Fiquem alerta. Fiquem alerta em nome de Jesus. Fiquem alertas. Meus irmãos, outra questão que a gente precisa